O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono, irmãos e irmãs, você que também reza conosco na sua casa, sua família, a nossa saudação de paz, a nossa bênção. Hoje nós ouvimos Jesus nominar a si mesmo como sendo o bom pastor. Uma imagem que Jesus usa para falar da bondade e da ternura do seu coração. A primeira leitura, São Pedro, pastor do pequeno rebanho dos cristãos que após a ressurreição de Jesus vão recebendo o batismo. Os Atos dos Apóstolos diz que naquele momento eram apenas 5.000 pessoas que, aderindo à fé no ressuscitado, vão se tornando ovelhas dos pastores, os apóstolos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, Jesus foi rejeitado. Quantos pastores, quantos evangelizadores também são rejeitados. Até o Papa, às vezes, tem sido rejeitado. Atiram pedras na bondade e no amor do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, e Jesus Cristo, de rejeitado, passa a ser o ressuscitado Senhor do céu e da terra, porque Ele veio a este mundo também com a sua condição divina, e Jesus tem apenas um único desejo: cuidar de cada um de nós. Qual era a missão ou a função do pastor? No tempo de Jesus, era muito comum os grandes rebanhos de ovelhas. Na noite do nascimento de Jesus Cristo em Belém, lá no pasto, onde estavam os pastores cuidando das ovelhas, foram eles os primeiros a receberem o anúncio do nascimento de Jesus. Homens simples, homens rudes, mas que tinham muito zelo pela profissão que faziam. E Jesus cresceu nesse contexto da Palestina, vendo muitos pastores cuidando das ovelhas. Os pastores não eram os donos das ovelhas. O dono da ovelha contratava o pastor para que ele pudesse ficar o tempo todo cuidando do seu rebanho. A ovelha é um animalzinho de muita pouca inteligência. Diferente do gato, do cachorro, de outros animais, a ovelha ela só enxerga a grama na sua frente.
e ela vai se alimentando, não percebe, quando vê está no abismo, num penhasco, corre muito risco. A ovelha também é um animalzinho muito frágil. Se ela cai com as patas para cima, ela não consegue voltar à posição normal, acaba morrendo. A ovelha não sabe distinguir uma erva venenosa de uma que não é. Por isso a ovelha precisa de atenção o tempo todo e precisava sempre ali de uma pessoa para cuidar delas. À noite as ovelhas eram colocadas todas juntas num curral. E às vezes eram muitos rebanhos de vários donos e vários pastores. Colocavam as ovelhas todas juntas e os pastores passavam a noite vigiando a entrada do curral para não entrar o lobo, para não entrar o ladrão das ovelhas. Uma proteção constante para a vida dos animaizinhos. Jesus, vendo essa dedicação plena, total, e a necessidade o tempo todo das ovelhinhas de cuidado, ele traz esta imagem para falar de uma relação dele conosco. E é uma ternura pensar em Jesus, o bom pastor. É muito bonito. Primeiro, disse Jesus: eu sou o bom pastor. Ninguém é bom, só Deus é bom. Nós podemos ter obras boas, inspiradas por Deus. Quando vivemos a nossa amizade com Jesus, nós podemos fazer coisas boas. E disse Jesus: eu conheço as minhas ovelhas. Olha quantas características do bom pastor Jesus no evangelho de hoje. Ele é bom, ele é belo, ele conhece as ovelhas. Conhecer é diferente do ouvir falar, do ver de longe. Ah, eu vi. Não. Conhecer é aprofundar a relação, a convivência, a intimidade com o outro. Conhecer é um processo, não é algo que se dá do dia para a noite. Jesus é Deus e nos conhece porque nós viemos de Deus. Todos nós estávamos no pensamento de Deus, antes mesmo de sermos concebidos e existir para este mundo. Por isso Deus nos conhece. Eu escuto as minhas ovelhas, disse Jesus, o bom pastor é aquele que nos escuta. Jesus também escuta as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lágrimas. E aí disse Jesus: eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. Deus nos conhece pelo nome, já dizia o profeta Isaías. O nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. Deus nos conhece pelo nome. E aí vem Jesus dizer: as minhas ovelhas também me conhecem. Elas escutam a minha voz. E aí perguntemo-nos, nós, ovelhas do rebanho de Jesus, conhecemos Jesus de verdade? Nos preocupamos em viver um relacionamento com nosso Senhor que seja sempre constante, uma busca de Cristo? Conhecemos a palavra, a voz do pastor? E como que eu vou adaptando, acostumando meus ouvidos à voz do Cristo bom pastor? Bíblia, palavra de Deus, leitura da Sagrada Escritura, de modo que quando acontece alguma situação na nossa vida, nós logo identificamos isso. A palavra de Deus não me ensina. Escutar a voz do Cristo bom pastor é ponderar as escolhas, os acontecimentos da vida, iluminados pela palavra de Deus. Por isso a melhor forma de acostumar os nossos ouvidos à voz do Cristo bom pastor, lendo a Bíblia, na missa escutando atentamente as leituras, prestando atenção em cada palavra e buscando trazer para a própria vida. Escutamos as leituras na missa dominical, guardar um versículo
uma palavrinha e ao longo da semana ir meditando sobre ela. E o Espírito Santo faz cair em cada coração a mesma palavra. E às vezes para cada um a palavra chama a atenção de um jeito. Porque Deus não é aquele que fala para a multidão. Deus fala para cada um de nós como filhos especiais dele. Então acostumar o ouvido a ouvir o Cristo bom pastor. E por que Jesus fala, as minhas ovelhas me escutam? E aí o padre dizia, lá na noite colocava todos os rebanhos num curral só, e no outro dia, quando o dia amanhecia, como que cada pastor fazia para identificar a sua ovelhinha? Não tinha marcado nas ovelhas, e seria muito difícil, muitas. O pastor chamava pelo nome, ficava na porteira do curral, ia chamando as ovelhas. E cada ovelha identificava a voz do seu pastor e começava a segui-lo. Quem cuida dos animais sabem disso. Até os animais acostumam, o cachorro, a vaca. Lembro que quando estava lá na roça, acordava de manhã, papai estava chamando as vacas pelo nome. Chamando com algumas palavras todos os animais e vinham. Queridos irmãos e irmãs, é a doçura do animal que acostuma-se com o carinho do dono. E assim acontecia com as ovelhas. Cada pastor chamava, o seu grupo de ovelhas ia o acompanhando. E nós? Jesus nos chama todo dia, toda hora. Nós sabemos identificar o que é voz de Deus na nossa vida e o que é voz do mal, do inimigo, do pecado? É preciso acostumar os nossos ouvidos à voz do bom pastor. Depois tinha as ovelhas que às vezes queria caminhar sozinha, ia se afastando do rebanho. E estas precisavam de um carinho maior do pastor. E tem um episódio que é muito belo. Quando uma ovelha desgarrava, não queria obedecer o pastor. Quando uma ovelha queria ser bode, né? Não seja bode. O Evangelho de São Mateus diz que no fim dos tempos, nosso Senhor vai separar os bodes das ovelhas. A ovelha é aquela que ouviu a voz de Cristo e que se deixou formar no rebanho, no redil de Jesus. O bode é aquele que pensa que pode tudo por si mesmo. Por isso que tem aquela expressão, vai dar bode, vai dar ruim. Não vai sem Jesus que vai dar ruim. Não vai sem Jesus que não presta. Vai com Jesus que é melhor. E aí o pastor então, para trazer a ovelha para perto dele e das outras, o pastor pegava o cajado e quebrava a perna da ovelha. Você já deve ter visto uma imagem do bom pastor, um homem que coloca uma ovelha no ombro e segura pelas pernas. É até bonito quando a gente vê um pai, uma mãe com a criança aqui em cima. Pastor, está cuidando, está protegendo a vida, está levando consigo para acostumar com o seu jeito. Mas o pastor não quebrava a perna da ovelha e deixava ela jogada lá não. Ele carregava no ombro, ele levava a ovelha para a água refrescante, para as fontes, levava a ovelha e ficava sentadinho do lado dela para ela se alimentar. Para todo canto que fosse o pastor, carregava a ovelha das pernas quebradas. Queridos irmãos e irmãs, quando aquela ovelha restabelecia da sua perna que tinha sido quebrada, ela já tinha se acostumado com o cheiro do seu dono, ela já tinha se acostumado com a palavra, com a voz do seu dono, ela já tinha sentido o que é ser amado. E quando a gente experimenta o que é ser amado, a gente não quer outra coisa. Quando você experimenta um amor de verdade, você abre mão de todas as migalhas do mundo e de todos os enganos do pecado. E aí, caros irmãos e irmãs, para a nossa vida, a ovelhinha da perna quebrada,
Às vezes Deus vai precisar quebrar as nossas pernas, nos machucar com alguns sofrimentos, provações, não porque Deus quer, mas porque nós não queremos o amor de Deus. E para nos salvar, Deus às vezes permite que o sofrimento nos visite. E quantas pessoas só encontram o caminho da igreja quando estão com as pernas quebradas? Só encontram o caminho de Deus, do sacramento, da confissão, da oração, de pedir ajuda, quando não consegue mais sozinho. Não tem aquele ditado que diz, às vezes uns buscam Deus no amor, outros na dor, mas todos vão sentir e buscar o amor de Deus, porque sem Ele nós não podemos viver. Mas não precisamos nós ser ovelhas de pernas quebradas, porque nós já conhecemos o quanto Deus é bom, conhecemos a Sua palavra, conhecemos e sabemos como é bom, como é gostoso viver em comunidade, ter a igreja, a família. Igreja é uma família, a sua casa é uma família. Às vezes também na convivência familiar, um vai se afastando, os filhos vão se afastando dos pais, os pais dos filhos, o esposo da esposa, e vai bebendo água suja, porque o mundo oferece água suja, Deus oferece para nós as águas cristalinas, como canta o Salmo 23. E aí precisa às vezes a pessoa fazer experiências tão dolorosas fora, para entender quanto preciosa é a família que Deus deu. Então, amados e amadas, para que querer ter na rebeldia? Vamos deixar o Senhor cuidar de nós agora, cada dia da nossa vida. E vamos buscar conhecer o Senhor, que é bondade e ternura e que tem palavras de vida eterna para nós. Depois, outra característica do pastor. O pastor carrega um cajado. O bispo também carrega um cajado dentro da sua diocese. Para que servia o cajado do pastor? Aliás, o cajado do bispo vem da tradição dos pastores. Era para puxar a ovelha para perto. Às vezes tinha uma ovelhinha lá no penhasco, de longe o pastor agarrava ela com a curva do cajado e trazia para perto de si. O cajado não é para sentar na cabeça da ovelha, para machucar, para bater, para afastar. O cajado é o instrumento da misericórdia. É para trazer para perto. É para puxar o outro para Deus. E esse cajado tem que estar nas mãos de todos nós. O cajado da misericórdia. O problema é quando cristãos usam o cajado para derrubar o outro abismo abaixo. Quando vê que alguém está errando, ao invés de atrair para Jesus, acaba de empurrar o outro para o abismo. E aí usa, ao invés do cajado da compaixão, da misericórdia e da caridade, usa o cajado da língua. Usa o cajado da difamação, usa o cajado da mentira, usa o cajado que mata a dignidade do outro. Este cajado não pode ser usado por nenhum de nós cristãos. E não pode ser usado também pelos pastores constituídos da igreja, que tem a missão de unir e de reunir todos no único rebanho de Jesus. Esse cajado da misericórdia, papai e mamãe têm que usar com os filhos. O cajado de trazer o outro, arrancá-lo da lama do mal e do pecado. Proporcionar possibilidade de o outro rever as suas escolhas, o seu caminho e ser feliz. E aí tantos e todos nós somos ovelhas e pastor. O padre é pastor aqui, mas é ovelha do bispo. E todos nós, ovelhas do Santo Padre, o Papa.
escutar, meus irmãos e minhas irmãs, o que diz o Papa, se espelhar nos gestos do Papa. Cristão católico que critica o Papa deixou de ser católico. São pastores os pais. Pai e mãe são pastores. São pastores dentro de casa. Exerce a autoridade discreta, repleta de amor. Porque qual pai e mãe que não quer o bem do filho? São pastores os professores, os educadores. São pastores os médicos. Está aí a pandemia. Quantos médicos morrendo para cuidar? Quem cuida é pastor. Quem cuida é pastor. A identidade do pastor é saber cuidar. E as nossas inúmeras pastorais? Hoje aqui presente a pastoral da família e tantas outras pastorais existem na igreja. A palavra pastoral vem da palavra pastor. E a palavra pastor significa aquele que dá pasto. O que é pasto? É o alimento. Para que serve uma pastoral na igreja? Para alimentar a vida das pessoas com a palavra de Cristo, com a Eucaristia, com o sacramento, com palavras que edificam. Pastorais não podem destruir os outros pela palavra, pelo negativismo. Agente de pastoral deixa de ser pastor quando começa a comunicar as suas ideias e esquece de comunicar a verdade revelada por Jesus, da qual a Igreja Católica é depositária. O depósito da fé foi colocado na Igreja Católica. A verdade de Jesus Cristo está na Igreja Católica. E quando nós conhecemos a Igreja Católica desde o seu nascimento lá na cruz, a continuidade, o sacrifício dos apóstolos, os grandes homens e mulheres que ao longo da história foram se revelando como pessoas com o coração formado na escola de Jesus. Eu brincava hoje de manhã que a Igreja Católica é igual Minas Gerais. Se você conhecer, você não larga jamais. E é mesmo. Só larga a Igreja Católica quem não conhece. Quem acostumou a escutar qualquer voz por aí. E os cristãos católicos tem hora que faz feio. Chega uma pessoa falando que vai acontecer um desastre aí, todo mundo fica morrendo de medo. Fala que Nossa Senhora está aparecendo ali na árvore, vai todo mundo para lá. Mas Jesus aparece todo dia no altar, na Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, escutar a voz do Cristo bom pastor é conhecê-lo. E para que a nossa fé seja de verdade, é preciso conhecer. Escuta Jesus, e Ele vai colocando dentro de você a verdade, a sabedoria. Não fica dando ouvido a esses profetismos que se fala por aí afora. Aparece um outro, começa a anunciar catástrofes, começa a anunciar o fim do mundo, começa a anunciar desgraça, começa a anunciar dias de trevas, de não sei o que lá mais. E tem cristão católico que acredita. Lê a Bíblia, que você desmascara essas maluquices fáceis. Escuta o Cristo bom pastor. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele aponta para o céu. Ele aponta para os verdes e eternos prados descritos bonito lá no Salmo 23. E essa semana eu queria que você rezasse todo dia o Salmo 23, meditando cada palavra. Senhor é o meu pastor, Ele me conduz para as águas repousantes, para as verdes pastagens. Tudo que o bom pastor Jesus nos dá é bom. Então vamos assemelhar, vamos acostumar os nossos ouvidos à voz de Jesus. O domingo é o dia de escutar o bom pastor, de acostumar os nossos ouvidos a escutá-lo, porque escutando no domingo nós vamos viver e colocar em prática ao longo da semana. Queridos irmãos e irmãs, que bonito contemplar Jesus, que fala dele mesmo, usando
as imagens, os acontecimentos do seu povo no seu tempo. E para nós serve conhecer Jesus dessa maneira, bom. Em nenhum momento Jesus falou: eu sou o pastor carrasco, eu mato as minhas ovelhas, eu as mando para o inferno. Em nenhum momento Jesus falou: eu abandono as minhas ovelhas. Não. Ele disse que quem abandona a ovelha é o mercenário, é aquele que faz do pastoreio uma profissão, um interesse próprio. Não é para nós. Jesus é bom. E sendo bom, Ele quer cuidar de cada um de nós. Cuidar para que nós possamos ser salvos, ser felizes. Deus não quer que ninguém se perca. E quando nós estivermos caindo no abismo da perdição, o Senhor está lá com as mãos estendidas para nos salvar. E a mão estendida de Jesus é a minha, é a sua mão, a mão da solidariedade, do afeto, do respeito para com a dor do outro. Por isso as pastorais, para ajudar a salvar vidas, não é para afastar pessoas de igreja. É tão triste quando as pessoas dizem assim: por causa de certas pastorais eu não vou mais na missa. Primeiro que é infantilidade também. Mas às vezes pode acontecer, a gente machuca os outros. Quando o nosso coração está machucado, a gente machuca. Por isso a gente precisa todo dia cuidar de nossa alma. Mas a ovelha também precisa ser dócil à correção do pastor. O pastor não vai permitir que a ovelha faça o que ela quer, por isso ele quebrava a perninha. Deus não vai permitir que você viva a sua fé, mas eu não quero compromisso nenhum, eu não quero me converter, eu não quero saber do que preciso mudar em mim. Aí não é fé, não é caminho de Jesus, porque não muda nada. Então vamos pedir a Deus que nos ajude a caminhar na estrada, no caminho, no rebanho de Jesus. E participar do rebanho de Jesus, a igreja, esse bonito rebanho no mundo inteiro, com todas as suas dificuldades e problemas, porque o pecado da igreja é o pecado de todos nós somos a igreja. Mas a santidade da igreja é Jesus, é o Espírito Santo, e a santidade da igreja, que é Deus presente, é maior do que o pecado de todos nós juntos. Que coisa bonita! Deus é Deus e tem o seu amor derramado em nossa vida, em nossos corações. Vivamos no caminho de Jesus, abraçamos a nossa fé, levemos a sério o nosso compromisso de cristão. Deus está com você, do seu lado. Quando tiver problema, não seja ovelha de coração fechado, não. Às vezes a pessoa está passando por um problema, mas ela não fala, ela não busca ajuda, ela se fecha. Precisa buscar ajuda, nós não somos ninguém sozinhos. Precisa de uma orientação espiritual, precisa conversar com alguém, precisa buscar ajuda. O filho está com um problema, dialoga com o pai e a mãe. O aluno está com um problema, confia no professor, se abre, confia no padre. Porque quando nós nos fechamos, nós vamos caindo no abismo da solidão e vamos nos perdendo. Deus quer nos ajudar. Deus quer ajudar todos nós. Por isso Ele coloca tanta gente boa no nosso caminho. Quanta gente boa na igreja, na nossa comunidade, na nossa paróquia, pessoas santas, que pode ser um cajado da misericórdia para você. Procure confessar, abrir o coração e a alma. Qualquer que seja o seu problema, quando você se fecha sozinho, você sofre muito e não consegue resolvê-lo. Nós temos aqui hoje a pastoral familiar, para ajudar as famílias, para dar pasto às famílias, alimento, palavra de Deus para as famílias, para preparar os jovens para o casamento. E quando o jovem se casa e nos primeiros anos de casamento começa a aparecer os problemas, os conflitos,
Vai conversar com um casal mais experiente. O jovem não pode, o adolescente não pode aconselhar com outro adolescente. Está na mesma etapa, não pode ajudar. Conversa com um casal da pastoral familiar, conversa com o padre. Encontre caminhos primeiro, antes de qualquer decisão mais radical. Às vezes o que falta é um bom diálogo. Somos ovelhas que nos perdemos, às vezes, por muito pouco, porque nós somos frágeis, pequenininhos. Nós somos limitados demais. Por isso nós precisamos, às vezes, do olhar e do agir de Deus, que se dá através do outro. Se nós não precisássemos, ou você acha que Jesus teria deixado a igreja? Se nós não precisássemos, você acha que nosso Senhor teria deixado 7 sacramentos? Se os apóstolos não precisassem da ação de Cristo para que eles pudessem dar conta do recado e da missão, você acha que Jesus tinha derramado sobre eles o Espírito Santo? Então vamos pedir essa graça a Deus.